de volta com o nosso Vida Melhor. Antes de começar o nosso assunto, que é muito importante, um assunto bem sério que vai ajudar muita gente. A gente vai falar sobre incontinência urinária e problemas urinários. Eu quero mandar alguns beijos que eu separei aqui. O primeiro deles vai para uma pessoa que eu já sei, ainda não conheço, mas que é muito querida, que não perde nenhum dia o Vida Melhor, que mora lá em Manaus. Lúcia Veloso, um super beijo para você. Muito bom saber que tem alguém aí assistindo ao programa e que gosta, que curte o programa. Compartilha com seus amigos, vamos fazer todo mundo conhecer o Vida Melhor, tá bom? Obrigada pelo carinho também com os meus pais. Beijo grande. Quero mandar também um beijo para dona Inês, de Aracaju. Olha, um super beijo, obrigada também pela audiência. Quero mandar um beijo especial para a avó da nossa produtora Rose. A avó da Rose agora não perde mais um Vida Melhor, gente. E gosta do programa e eu fico feliz demais. Um super beijo para você. E para Ana Tormena, de Campo Grande, um beijo enorme, obrigada pelo carinho, tá bom? Aí agora a gente vai, depois desses beijos, daqui a pouco eu mando mais beijo, falar sobre o nosso assunto de saúde. Eu sempre digo aqui que se a gente se ama, a gente precisa conhecer o nosso corpo, porque se a gente não conhece, a gente trata mal. E a gente tem que se cuidar e se tratar muito bem. Então, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 5% da população brasileira sofre de incontinência urinária. E o problema costuma atingir 35% das mulheres com mais de 40 anos e após a menopausa. E a gente não quer passar por isso. E quem está vivendo isso quer saber como é que pode lidar melhor com essa história, se tem tratamento. Então, para explicar para a gente quais são os sintomas, as causas e os tratamentos possíveis, eu recebo ele, que é urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, da Sociedade de Videocirurgia, Dr. Flávio Lizuca. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber, viu? Obrigado pelo convite, viu? Muito obrigada, seja bem-vindo. Senta aqui pertinho de mim. Tá ótimo. A gente começar a falar desse assunto, né? Incontinência urinária. Sim. A gente sempre fica achando assim, não, comigo não vai acontecer. Mas pode acontecer, então, com qualquer mulher e com qualquer homem também. Como você bem disse, é um programa muito sério, tá? Alguns estudos mostram que é a segunda maior fila de espera de cirurgia do SUS. Mais de 12 milhões de mulheres têm esse problema, aguardam cirurgia. E, como você falou, 35% das mulheres acima de 40 anos têm esse problema. Mas a minoria procura tratamento, a minoria tem acesso ao tratamento adequado para resolver esse problema, que tem solução. E a solução é cirúrgica? Nem sempre. Nem sempre. Então vamos falar um pouquinho primeiro assim, quais são os tipos de incontinência urinária? Existem tipos diferentes? Bem, vamos falar primeiro sobre incontinência das mulheres, né? Tá. Porque a incontinência masculina, que também existe, é completamente diferente. Bom, peraí, antes eu acho assim, vocês sabem o que é incontinência urinária, né? Vamos explicar, porque tem gente que de repente não sabe. Foi muito bem falado, né? Na verdade, incontinência urinária é a perda involuntária, ou seja, você não consegue segurar o xixi. Então, você tem perda de urina na roupa, certo? E precisa usar de fralda, ou no caso das mulheres, de um absorvente, um Modis, para segurar a perda urinária, né? Então, existem duas causas de incontinência urinária nas mulheres. É uma que a gente chama de causa relacionada à torneirinha, vamos falar assim de uma forma mais leiga. Então, a gente tem a torneirinha, que é o esfíncter, que ele não está funcionando direito. E esse tipo de incontinência é chamada incontinência urinária de esforço ou de estresse. Tá? O quadro clínico típico é a mulher que tosse, espirra, dá uma risada mais alta, que faz um exercício de uma ginástica na academia e perde urina. Tá? E o outro tipo de incontinência urinária é a incontinência urinária chamada de urgência ou da bexiga hiperativa, tá? Que tem uma outra causa. A bexiga é um músculo e se ele não armazenar a urina de uma forma adequada, tiver contrações fora de hora, o quadro clínico é diferente. Não é quando você tosse e espirra. Você tem uma vontade incontrolável de fazer xixi, sente que se não travar, vai fazer na roupa, tenta chegar no banheiro, não dá tempo e faz na roupa, tá? Esse tipo de quadro chama urgência miccional. Então, é um tipo diferente de incontinência. E para simplificar, tá? Para ficar bem claro para os telespectadores, né? A incontinência urinária de esforço tem um tratamento e a incontinência urinária de urgência tem outro tratamento. Tá. Ambas podem acometer qualquer mulher em qualquer idade ou não? Na verdade,
A incontinência mais comum é a de esforço. E ela comete geralmente mulheres com o seguinte perfil: mulheres acima do peso, mulheres sedentárias, mulheres que tiveram muitos filhos através de parto normal, parto com filhos, bebês grandes ou com fórceps, mulheres também que têm cirurgia ginecológica, tipo retirada do útero, tá? Esse é o perfil típico da mulher que vai seguir. E a alteração, não posso esquecer, da menopausa, que provoca uma alteração hormonal, que leva também esse tipo de incontinência urinária. Geralmente, depois dos 45, 50 anos, essa mulher vai ter incontinência de esforço. E a mulher que tem a incontinência da bexiga hiperativa, né, ela pode ter mais precocemente. Já vi mulheres com 25, 30 anos tendo esse tipo de incontinência. E qual que é a causa dessa incontinência? Diversas. Na maioria das vezes, a gente chama de idiopático, ou seja, não tem uma causa definida. Tá? Muitas vezes uma doença autoimune, uma doença neurológica. O fato é que não é uma causa muito clara e nem nós mesmos especialistas conhecemos as verdadeiras razões. Ainda precisa de muita pesquisa. Mas no caso, se uma mulher está sentindo essa incontinência de urgência, é bom pesquisar a saúde como um todo. Nos Porque dois você casos, falou que pode ter aí uma relação com uma doença autoimune. Pode ter um monte de causa, na verdade, né? Geralmente não tem uma causa bem definida. Importante dizer que não é uma doença maligna, isso não vai tirar anos de vida, de expectativa de vida. É desconfortável. Mas prejudica demais a qualidade de vida. Porque a mulher com incontinência urinária, ela muda o comportamento, tá? Ela acaba aprendendo a conviver com o problema. Porque quando você está com a bexiga vazia ou com pouco enchimento, o problema fica resolvido. Então a mulher acaba se policiando, indo no banheiro mais vezes. No meu consultório eu vejo mulheres que vão no banheiro a cada 30 minutos, a cada hora, porque ela sabe que se ela estiver com a bexiga quase vazia, o problema da incontinência não acontece. Mas isso prejudica demais a qualidade de vida, porque a mulher toda hora está se policiando, indo no banheiro sem ter vontade para diminuir o problema da incontinência. Ok. Então agora vamos voltar um pouquinho, porque a gente já falou das causas, né? Nos dois casos. E aí vamos falar de tratamento, né? Sim. No primeiro caso, na continência urinária por esforço. De esforço. Tem tratamento? Tem tratamento. Geralmente é cirúrgico, tá? Mas existe um tratamento que pouca gente conhece, mas cada vez ganha mais notoriedade, que é a fisioterapia de assoalho pélvico, tá? São fisioterapeutas, né, que fazem esse tipo de tratamento altamente especializado e é um tratamento que tem que partir de uma triagem de um médico urologista, por exemplo, que vai falar, esse caso tem indicação de fisioterapia. Então, ele recebe esse encaminhamento, faz inicialmente umas 20 sessões, são exercícios, eletroestimulações do esfíncter que vão fortalecer o assoalho pélvico. Independente da causa, mas assim, relacionada à incontinência de esforço, a eficácia é muito alta. Para graus leves, é extremamente eficiente e alguns pacientes acabam não precisando nem de cirurgia. Mas, via de regra, a mensagem é que a incontinência urinária de esforço é melhor tratada por cirurgia. Ok. Eu vou pedir para a gente ver uma imagem, porque as pessoas em casa, acho que querem entender o que é o assoalho pélvico, né? Onde é que está a bexiga nessa história toda. Então, vamos lá, né? Aí a gente já tem a imagem mais fechadinha, né? Essa imagem é bem interessante, porque a gente está vendo o quê? Aquela estrutura redonda é a bexiga, tá? Embaixo você está vendo a uretra, é onde sai o xixi. Na figura da esquerda, a bexiga é em repouso, guardando a urina. Da direita, né, você está vendo a bexiga que está contraindo. Você vê que ela está com a parte de cima da bexiga deprimida, por quê? A bexiga está contraindo para esvaziar e você vê que tem as setinhas mostrando o quê? A urina saindo pela uretra. Então, para um bom armazenamento da urina, de forma que a paciente não tenha incontinência urinária, você precisa do bom funcionamento desses dois órgãos, a bexiga e o esfíncter, que é a torneira. Perfeito. Enquanto a gente vai conversando, se vocês conseguirem uma imagem, eu queria uma imagem da mulher, assim, para a gente entender aonde é que está o assoalho pélvico, onde é que está a bexiga, né? Então, um corpo humano aberto aí, vai lá. Quero entender melhor isso tudo. Então, é fácil de explicar, tá? Eu vou tentar ser bem didático nessa questão.
O assoalho pélvico é toda aquela musculatura que fica entre as pernas da mulher, tá? Na região do períneo, tá? Essa região entre as pernas da mulher, onde você vai ter a vagina, a uretra, tá? Tem uma musculatura que segura o quê? A bexiga, o útero, todas as estruturas que ficam na que ela pelve. É uma musculatura interna. Isso. Tá. Porque se você olhar a bacia, o músculo, a estrutura anatômica da mulher, quando a mulher fica em posição ginecológica, tudo aquilo que está segurando e não deixa passar por baixo, né, por entre as pernas, não deixa os seus órgãos internos descerem, a gente chama de parede ou assoalho pélvico. Tá. A ideia do assoalho, imagina o que é assoalho de uma... É um piso. É o piso. Por quê? Se você entendesse o nosso abdômen e a cavidade pélvica, que é a parte inferior, digamos que é o térreo, tá? O que tem que segura tudo? É o assoalho, tá? Então, dessa forma fica fácil de entender. E o que tem no assoalho? Nós temos 2 orifícios. O aparelho reprodutor feminino, que é a vagina, onde também tem a uretra, e na parte posterior nós temos o ânus, né? Então, tudo que está em volta é o assoalho pélvico. É isso que segura os nossos órgãos internos, não deixa sair. Tá, e esse assoalho, então, tem que estar firme. Tem que estar firme. E ele fica seriamente prejudicado em situações onde a mulher está acima do peso, ela é sedentária, não faz muita ginástica, ou quando você entende facilmente, quando a mulher tem um parto por via natural, o bebê, ele acaba o quê? Forçando o assoalho. Então, é como se o assoalho ficasse bambo, entende? Tem uma relação, falando de gravidez, da mulher que faz muita força. E hoje em dia as mulheres vão para um parto normal, normalmente anestesiadas. Então elas perdem um pouco da dose dessa força que elas fazem. Essa força pode favorecer para que isso fique mais baixo? Bem, o parto em si é uma agressão para o assoalho pélvico, né? Então, toda vez que o bebê nasce pela vagina, você vai ter necessariamente algum grau de lesão, vai afetar o assoalho pélvico. A única forma de você preservar o assoalho pélvico é quando o parto acontece por via alta, pela cesárea. O que não é o ideal, né? Porque a gente fala muito de parto normal como algo muito saudável, né? Bom para a mãe e bom para o bebê. Sim. O parto cesárea tem mais riscos, tá? Isso é inquestionável, tá? A gente não pode propagar que é melhor que o parto normal, mas quando a gente pensa no assoalho pélvico, sim, é inquestionável. Vai ficar intocável, né? A gente conversando, me lembrei de uma fisioterapeuta, como é que você chama? Fisioterapeuta urológica? Não, de assoalho pélvico. De assoalho pélvico, que já esteve aqui algumas vezes. Especialidade uma deles. especialista. Ela falou também que a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo as que não são sedentárias, quando a gente faz exercício, por exemplo, vai fazer um agachamento com muito peso, a gente lembrar de proteger o assoalho pélvico. Sim. Né? E aí eu queria te perguntar uma outra coisa. Aqueles exercícios que as pessoas falam, as mulheres tinham que fazer mais exercícios para fortalecer essa musculatura, eles funcionam como prevenção? Funcionam como prevenção, sim. Funcionam muito como prevenção, né? Estar dentro do peso, fazer atividade física, fazer exercícios simples, tá? De contração do esfíncter, né? Quando você faz xixi, você aprende a segurar e soltar. Também aprender a controlar a musculatura interna da vagina. Tudo isso fortalece demais essa região que é bastante delicada, né? Uma curiosidade, qual é a quantidade de líquido que cabe numa bexiga? Ao redor de 500 ml. Mas em situações onde a pessoa, por algum motivo, entra em retenção urinária, existem várias causas em homens e mulheres, às vezes chega a entrar 700, 1000, ou seja, 1 litro de xixi. Mas a pessoa grita de dor, é uma sensação terrível, é uma dor lancinante, tá? Em condições normais, uma pessoa consegue segurar 500, 600 ml, mas com grande desconforto. É o que a gente chama de capacidade funcional. Bom da gente saber, né? A foto já está ok para a gente entender um pouquinho como é que isso tudo funciona. Então, vamos colocar ali na tela e aí a gente vai ver direitinho. Tá aqui, ó. Ah, sim. Tá, então, naquela foto, tá? Aquela parte vermelha que está na parte inferior, né? Embaixo do osso, né, do quadril, representa o nosso assoalho. Esse é o assoalho pélvico. Isso, porque é como se fosse a analogia de uma casa, é o piso. Tudo que você tem dentro
fica apoiado naquele piso. Então, o que tem logo acima do piso? Nós temos o útero, a bexiga, a uretra, a vagina, tá tudo naquela região. Eu já ouvi muito um termo assim, vai operar porque tá com a bexiga caída. A bexiga cai ou é o assoalho pélvico que tá frouxo? Isso, você falou muito bem. Com o afrouxar quando a pessoa tem todos aqueles fatores de risco que eu te falei, sedentarismo, vários partos, o assoalho fica bambo, ele fica, ele cede. Então, tudo que está dentro da barriga tende a descer. Tá. Quando a bexiga fica mal posicionada, essa é uma das razões intrínsecas da perda urinária. Porque a bexiga não funciona bem quando ela está fora da posição. Por isso que quando a gente fala bexiga caída tem que devolver o lugar, são dos princípios da cirurgia que você faz para corrigir a incontinência de esforço. Tá, joia. A gente falou da incontinência de esforço, claro que é uma pincelada, depois a gente vai ter que se aprofundar no assunto, mas e a incontinência de urgência? Tem tratamento? Tem tratamento, normalmente é com remédios, tá? Você tem uma medicação da classe dos anticolinérgicos. Hoje eles estão muito mais acessíveis, eles melhoraram, né? Eles davam muito efeito colateral no passado e hoje os remédios mais modernos não tem tanto efeito colateral, que é boca seca e constipação. Tá? E hoje nós temos também já o recurso do Botox, né? A mulherada conhece bastante Botox para fins estéticos, né? Para tirar as rugas de expressão. E o Botox é extremamente útil para nós urologistas para esse tipo de incontinência urinária quando a medicação oral, o anticolinérgico, não faz efeito. Ok, então a gente já deu aí uma introduzida boa. Sim. Agora só tem algumas perguntas da turma em casa, vamos tentar ajudar. Então a primeira é assim, boa tarde, Cláudia, doutora, eu vivo numa tormenta, vou ao banheiro de 3 em 3 horas durante a noite, às vezes até mais, e durante o dia também. Isso pode ser incontinência urinária? Maria Andrade, de Recife. Bem, a incontinência urinária de esforço, normalmente ela não leva à perda urinária noturna. Essa é uma coisa que a gente pergunta sempre no consultório. Você tem perda de urina de dia ou dormindo? A perda de urina à noite, geralmente tem outras razões. Então, a telespectadora deve procurar um urologista, investigar melhor, porque ela pode estar tendo outros problemas, tá? Eu não entendi se ela perde ou se ela acorda à noite. Ela vai ao banheiro de 3 em 3 horas à noite. Acordar à noite pode ser, por exemplo, relacionado ao mau funcionamento do rim, do coração, se ela toma muito líquido à noite antes de deitar. Pode ser consequente a, por exemplo, um diabetes descontrolado. Tem muitas outras razões para. Maria, vamos embora, vai lá, procura, vamos investigar. Próxima pergunta. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Sueli de Uberlândia. Olha, eu tenho incontinência de esforço. O que devo fazer? Tá. Todo paciente que tem o diagnóstico de incontinência de esforço, ele deve fazer um exame, que eu falo para todos os meus pacientes. Ele é desagradável, é desconfortável, mas não dói, não machuca, mas tem que fazer. Chama estudo urodinâmico, tá? É um exame que vai fazer a comprovação de que tem esse diagnóstico. Com esse exame na mão, o médico vai poder falar assim, olha, você tem uma incontinência de esforço de grau X, leve, moderado, grave. Existem várias classificações. Ou se também pode ser uma incontinência mista, pode ser uma combinação daquela que a gente falou de esforço com um pouco daquela outra que eu falei de urgência e que requer um tratamento um pouco mais complicado. Uma vez que o médico classifica e sabe o diagnóstico correto, ele vai indicar o tratamento correto. Como eu disse, pode começar com uma fisioterapia de assoalho pélvico ou já para uma cirurgia, dependendo do grau. Muitas perguntas parecidas, e aí eu vou fazer a da Ivani. Ela tem 63 anos, ela fala que durante as caminhadas ela tem uma considerável perda de urina e ela quer saber se fisioterapia resolve nesse caso. E muitas pessoas perguntando, tem algum tipo de exercício que resolveria esse caso? Quando a pessoa já está com incontinência urinária? Então, a fisioterapia é extremamente eficaz para graus de incontinência urinária leve. Tá? Em graus moderados, ela tem benefícios, você vai ter uma diminuição da perda, então reduz a necessidade de troca frequente de absorvente, de forros, etc., mas não necessariamente a cura. Em graus leves, você pode ter a cura só com a fisioterapia. E aqui eu não consigo explicar
toda a diversidade de exercícios e aparelhos que existem para reabilitar o esfíncter e o assoalho pélvico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa pauta aqui, depois se você quiser me indicar uma fisioterapeuta, claro, eu vou ficar muito contente. A gente vai trazer uma fisioterapeuta para falar sobre esse assunto e mostrar um pouco desses exercícios. Sim. Tá? Combinado, hein? Combinado. Trato feito. Só tem mais uma última pergunta, que não é de telespectador, mas acho que vai ajudar todo mundo. Incontinência urinária pode causar infecção urinária? Na verdade, é o oposto. É uma coisa interessante. Quando a mulher fica incontinente, como eu disse, ela toda hora vai no banheiro para ficar com a bexiga sempre vazia. Isso é uma das formas de você se proteger de ter infecções urinárias. Então, a mulher que tem incontinência urinária, geralmente ela não tem infecção urinária. Quando a gente corrige a incontinência urinária, às vezes a mulher passa a ter infecção urinária porque ela passa o quê? A ficar muito tempo com a bexiga cheia. Então, isso não é complicação da cirurgia. Era um problema que estava escondido, oculto e que passa a ser presente na vida da paciente. Mas isso tem tratamento, tem acompanhamento com o urologista e eu vejo, às vezes, eu explico para os pacientes, depois da cirurgia de incontinência urinária, você pode vir a ter cistite, mas a gente tem vários recursos naturais, prevenções que você faz e a mulher não tem mais nem infecção urinária, nem incontinência urinária. Muito bem. Amei nosso papo. Muito obrigada. Espero que você também tenha gostado. Qualquer dúvida, no site tem mais informações, que é o www.climedin, com N no final, .com.br e no Instagram é Climedin Oficial. Dr. Flávio Cláudia. Izuka, que são dois Is. Izuka. Muito obrigada. Volte sempre. Foi uma alegria te receber, viu? Cláudia. Obrigada. Obrigado mesmo. Parabéns pela explicação clara, né, gente? É isso que a gente precisa, explicação clara. A gente não tem que ser um bicho de 7 cabeças, né? E é o nosso corpo. E a gente fala do nosso corpo com tranquilidade. É nosso.